Olá, meu irmão e minha irmã, estamos aqui mais uma vez, através das redes sociais, para darmos continuidade em nosso estudo bíblico referente à terceira viagem missionária de Paulo. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos nós tenhamos momentos agradáveis diante da presença de Deus neste momento, em que mais uma vez aprenderemos juntos a sua preciosa palavra. Então, que todos sejam muito bem-vindos em mais um estudo bíblico na palavra de Deus nesta noite. O texto para o nosso estudo bíblico nesta noite se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 1 até o 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 1 até o 12. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos, com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos. Em 5 dias, fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Dando continuidade, então, em nosso estudo bíblico referente à terceira viagem missionária de Paulo, vemos então que aquele tumulto que tinha acontecido em Éfeso, ele já tinha sido terminado através do escrivão que possuía uma autoridade na cidade de Éfeso. Então, ele se dirigiu até aquele tumulto e cessou então, principalmente aquela agitação que havia por parte daqueles que foram envolvidos, de certa forma, através das palavras de Demétrio. Isto vemos no nosso estudo na semana passada. Agora, dando continuidade, então, entrando no nosso texto de hoje, que é alvo para o nosso estudo, nós vemos aqui que esta viagem aconteceu entre os anos 56
457 da nossa era cristã. E a viagem de Paulo de volta a Jerusalém durou mais de um ano. Conforme vimos em alguns estudos anteriores, o desejo de Paulo era ir até Jerusalém para levar algumas ofertas para os irmãos e as irmãs que faziam parte principalmente da igreja que ficava na Judéia, que era um território que pertencia a Israel naquele tempo, sendo que eles estavam passando por grandes dificuldades. Então Paulo estava vendo a possibilidade então de se dirigir até Jerusalém, depois de ter as ofertas em mãos para levar para eles. E algo que nos chama a atenção aqui é que Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, estava com Paulo. E ele passou a narrar a maneira que Paulo deixou Éfeso, que naquele tempo Éfeso era a capital da província da Ásia. Hoje a cidade ela não existe mais e ela fica hoje na atual Turquia, mas Éfeso é uma cidade que não existe mais, ela está em ruínas. Depois que o tumulto, então, terminou, conforme vimos em nosso estudo na semana passada, Paulo mandou chamar os discípulos. Quem eram os discípulos aqui? Os cristãos, aqueles que haviam se convertido ao cristianismo, para falar algo para eles. E depois, então, ele se dirigiu para a Macedônia, que naquele tempo era um território que era comandado pelo Império Romano, onde ficavam as cidades de Filipos, Tessalônica e Bereia. E Paulo ele fez questão de passar pelas igrejas na Macedônia para fazer o quê? Para fortalecer a fé dos cristãos. Quais as igrejas que existiam na Macedônia? Paulo, quando realizou a sua segunda viagem missionária, quando ele passou pela Macedônia, ele fundou as igrejas em Filipos, em Tessalônica e também em Bereia, conforme já estudamos, que está em Atos capítulo 15, do versículo 36 até o capítulo 18, o versículo 23. Nós vemos aqui que Lucas, ele destacou que Paulo, ele fortaleceu a fé dos cristãos através do quê? De exortações. E depois ele se dirigiu para a Grécia, segundo alguns historiadores, precisamente ele foi para Corinto. E nela ele ficou 3 meses no inverno, esperando então iniciar o período da primavera, período então este que abria as navegações em alto mar. No inverno, naquele tempo, havia muito perigo para as navegações em alto mar. E depois, então, Paulo ele teve planos para viajar de navio para Síria. Mas, quando ele ficou sabendo de uma conspiração de alguns judeus contra ele, ele decidiu ir por terra para a Macedônia, conforme vemos no versículo 3. Esses judeus, o que eles queriam fazer com Paulo? Matá-lo, assassiná-lo e depois fazer o quê? Jogá-lo no mar. Então, vemos aqui, mais uma vez, que Paulo ele não tinha paz, ele não tinha tranquilidade para realizar a sua obra. Então, ele passou por muitas dificuldades, perigos no mar, e aqui exatamente estava acontecendo isto, mas quando ele ficou sabendo, então, ele se dirigiu para a Macedônia
de uma outra forma, e ele foi então em segurança, porque ele decidiu ir por terra. Lucas ele fez questão de registrar que Paulo não estava sozinho, conforme vemos no versículo 4. Esses companheiros de Paulo que vemos no versículo 4, quem eram eles? Eles eram os presbíteros, ou seja, os representantes das igrejas, que estavam levando as ofertas para que Paulo, então, levasse pessoalmente para os irmãos e irmãs que estavam em dificuldades em Jerusalém. Esses presbíteros ou representantes dessas igrejas estavam esperando Paulo em Troade, conforme vemos no versículo 5. Paulo ele estava na companhia de Lucas. Por quê? Porque vemos que o texto agora ele está escrito na primeira pessoa do plural. Vemos no versículo 5 a expressão esperando-nos. Portanto, Lucas estava juntamente com Paulo, ele passou a descrever então todos esses detalhes. E depois eles foram para Filipos, e ali eles ficaram para a festa dos pães asmos. Esta festa durava uma semana, conforme vemos no versículo 6. E esta festa, ela sempre acontecia na primeira semana do mês de abril. Qual era o desejo de Paulo? Era chegar a Jerusalém antes da festa do Pentecostes, ou seja, menos de 50 dias. Paulo e Lucas, depois eles se encontraram com outros companheiros em Troade, e eles ficaram então ali uma semana. Troade hoje é um território que pertence à atual Turquia. Onde era Troade, existe uma cidade chamada Çanakkale, que hoje possui em torno de 500 mil habitantes. Agora, do versículo 7 ao 12, temos aqui um fato muito curioso. Nós vemos aqui um acontecimento que aconteceu enquanto o apóstolo Paulo estava pregando. Então, do versículo 7 ao 12, vemos aqui que em Troade, no primeiro dia da semana, ou seja, num domingo, antes de partir o pão aqui naquele tempo, e o autor do livro de Atos dos Apóstolos se refere à ceia do Senhor. Paulo ele fez questão de fazer uma longa pregação, do pôr do sol até a meia-noite. Por quê? Porque ele viajaria no dia seguinte, conforme vemos no versículo 7. E Lucas, ele estava presente. Portanto, esta reunião, ou podemos dizer este culto, estava acontecendo aonde? No cenáculo. O que é um cenáculo? É a parte de cima de uma casa, e precisamente este culto ou esta reunião que estava acontecendo neste exato momento era no terceiro andar então desta casa. E eles estavam usando muitas lâmpadas com tochas com fogo naquele tempo. E naquele espaço com cheiro de óleo nessas tochas, Eutico, um jovem, ele adormeceu e caiu da janela da casa, conforme vemos no versículo 9. Ele tinha entre 10 a 14 anos de idade. E Lucas registrou que ele caiu e quando o levantaram, ele estava morto. Imaginemos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a cena, este acontecimento naquele exato momento. E o que aconteceu depois
deste acontecimento, a reunião acabou? Tudo terminou? Não. O apóstolo Paulo interrompeu o seu sermão e desceu ao encontro deste jovem chamado Eutico. Ele o abraçou e disse que a vida estava nele, conforme vemos no versículo 10. Em seguida, o apóstolo Paulo, ele voltou ao cenáculo. Ele fez questão de ministrar a ceia e depois ele comeu. Ele recomeçou o seu sermão, que durou até ao amanhecer do dia. E depois ele foi embora, conforme vemos no versículo 11. Vemos aqui que o apóstolo Paulo falou por longas horas da palavra de Deus para todos que estavam presentes. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, notamos que os cristãos de Troade se sentiram confortados pelas palavras que Paulo disse para cada um deles e também porque Eutico não havia morrido. E depois eles tiveram então a oportunidade de levá-lo para a sua casa. Isto vemos no versículo 12. Eu encerro o nosso estudo bíblico nesta noite aqui e eu voltarei na próxima semana para dar continuidade em nossa terceira viagem missionária. Vamos orar nesse momento? Deus amado, muito obrigado por esse momento em que estudamos a Tua palavra mais uma vez. Palavra que sempre traz conhecimento, sabedoria e principalmente é onde aprendemos a ouvir a Tua voz por meio dela. Obrigado a Deus por este privilégio tão grande que o Senhor proporciona a cada um de nós, de aprendermos e de estudarmos a Tua palavra. Venha abençoar a cada irmão, irmã que participou e ouviu esse estudo na Tua palavra. Fica conosco, ó Pai, no decorrer desta noite. E permita, Senhor, que estejamos juntos, reunidos através das redes sociais, na próxima semana, para aprendermos mais um pouco desta riqueza que é a Tua palavra. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Esta é minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, até a próxima quarta-feira, em que eu darei continuidade na terceira viagem missionária de Paulo.